Para quem não sabe, foi divulgado hoje aí o prejuízo da IRBR3, né, de 273 milhões de reais em maio. Nesse cenário que ela está agora, com essa quantidade de prejuízo que ela tem tomado, lembrando que no mesmo período do ano passado ela tinha tido um lucro, né, de 7,5 milhões. Desse jeito que ela está agora, a IRBR, que é uma empresa de resseguros, ou seja, ela faz seguro para seguradoras, ela começa a ter uma situação onde ela vai precisar pedir dinheiro para o mercado. Então, a gente deve começar a ver a IRBR divulgar números mais otimistas de alguma maneira, ou tentar fazer parecer que as coisas estão melhores do que elas estão, porque ela vai precisar pedir dinheiro para o mercado. Então é muito importante ficar atento. Quando a empresa vai precisar captar dinheiro no mercado, ela vai precisar porque ela não tem dinheiro para conseguir se sustentar a partir de agora com prejuízo do tamanho que ela está tendo, ela começa a tentar ali dourar a pílula, né? Então vai falar, nós temos aqui um plano de reestruturação, nós temos uma coisa maravilhosa e tal. Isso acontece bastante. Pode ser que isso seja de fato o que a empresa vai conseguir fazer e tal, ou pode ser que a diretoria esteja muito animada. Cabe a cada investidor analisar ali, eu não quero aqui apontar defeito para ninguém, eu sei que muita gente séria investe nessa empresa, mas a gente precisa conversar sobre algumas coisas. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2022, então, a gente está com um prejuízo aí de 283 milhões de reais comparado com um lucro líquido de 9,4 milhões que tinha sido no ano passado, que já era um lucro líquido muito pequeno. As ações da empresa, elas não estão em queda a troco de nada. A IRBR teve uma falha muito grave de governança. Então, assim, a única coisa que o acionista minoritário ele tem de uma empresa, a única coisa mesmo, é a seriedade na gestão, é a certeza de que pelo menos aqueles números que você está lendo ali, eles são verdadeiros, né? Do que adianta eu pegar e falar para você assim, olha, Warren Buffett investiu na empresa, aí todo mundo compra, aquilo é uma mentira, as ações sobem e caem de novo. Agora a gente tá lucrando aqui 1 bilhão, aí você vai ver lá como é que tá, os números não tá daquele jeito. Vários documentos que a antiga diretoria da IRBR, ele adulterou. Muitas pessoas entraram na empresa achando que ela era uma coisa e quando foram verificar aqueles números ali, perceberam que era mentira daquela diretoria. Só que muita gente entrou depois desse escândalo. Aqui é a hora. Lá na época, eu vou deixar o link aqui para vocês, eu falei muito sobre isso, né? Olha, a gente não entra em empresa onde essa comunicação ela falhou, onde a gente viu ali que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque na hora que se aprofundarem as investigações, essa empresa que é maravilhosa e que só lucrava e tal, pode ser que esses números não sejam verdadeiros, pode ser que tenha alguma coisa muito errada ali. Muita gente fez piada, fez troça disso na época, que agora a gente vê as consequências disso. Se você entrou antes de dar essa treta, você não tinha como saber. Você não tinha como saber, cara, defendo tudo. A IRBR era uma boa empresa pelos prospectos que ela apresentava ali. Era um negócio muito saudável. Agora, se você entrou depois dessa treta, você já tem mais responsabilidade. Por quê? Porque você sabia que tinha alguma coisa errada, tem tanta empresa legal, com um histórico de governança bacana, você quis entrar. O que você pode entender aqui agora, né? Qual é a situação da empresa e o que eu acho de entrar na IRBR agora? Será que é uma boa alternativa? Nesse momento já caiu demais, então aqui também começa a chegar num ponto também que já começa a ficar atrativo para algumas pessoas. Então é isso que a gente vai conversar, vou explicar primeiro o que tá rolando ali. O prêmio emitido totalizou aí 564,2 milhões de reais, um recuo aí de 3,7% em relação a maio de 2021, composto pelo aumento aí no prêmio do Brasil, né, de 8,4% para 420,6 milhões e a redução no prêmio do exterior de 27,4% para 143,6 milhões. Isso aqui também pode ter sido afetado pelo câmbio, tá? Eu não dei uma olhada mais profunda, mas pode ter sido afetado pelo câmbio porque o real se desvalorizou bastante. Nos primeiros 5 meses desse ano, então, o prêmio emitido atingiu um montante aí de 3,122 bilhões de reais, com queda de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No Brasil, existiu então esse crescimento de 11,2%, atingindo aí 1,99 bilhão, enquanto no exterior houve essa redução dos 25% ali e ficou com 1,12 bilhão. Segundo a empresa, a redução no exterior está em linha com a estratégia de foco no mercado doméstico amplamente divulgada pela companhia. O que eu acho? Eles já sabiam que ia cair, divulgaram prematuramente, viram que os números não iam reagir, para já fazer parecer que isso aqui foi aquela coisa, a dourada de pílula. Não posso afirmar isso aqui, mas eu acho muito estranho. A empresa está falando, a gente quer reduzir os prêmios emitidos lá fora. Para focar no Brasil, você não precisa reduzir outra linha, né? Pelo menos manter. Queda não é a mesma coisa que focar em outra área. Eu tenho uma loja aqui no shopping tal, eu vou focar na outra loja ali. Então aquela se mantém, ela deixa de crescer, poderia ser, mas a outra começa a apresentar números. Agora, queda de um lado, não vi por quê. E a despesa que ela teve com sinistro, quando você paga um seguro, o sinistro é isso que a gente chama de você precisar usar aquele seguro, né? Em maio de 2022 foi de 631,3 milhões de reais, com índice de sinistralidade aí de 131,3%, principalmente impactado pelo segmento de agronegócio. Dessa forma, ficou 73,2% superior à despesa de maio de 2020, de 364,4 milhões, que representou então uma sinistralidade aí de 73%. Tá aumentando muito o sinistro por conta da situação atual do Brasil. Então, nos primeiros 5 meses de 2022, a despesa com sinistro somou aí 2 bilhões, um crescimento de 7,9% quando comparada com o mesmo período do ano anterior, que já estava alto por causa dos números da pandemia. Então, nos últimos 5 meses aí, o índice de sinistralidade foi de 97,5% comparado a 75,1% no mesmo período de 2021. A sinistralidade aí normal, né, dos efeitos climáticos no segmento do agro no Brasil e da Covid foi de 73,3% nos 5
primeiros meses de 2022, muito alta. Então, com base nesses números apresentados, a gente já está ciente que a IRB vai precisar de dinheiro. Ela está com um índice de solvência regulatória de 105%, né? Somando um prejuízo aí de 366 milhões observados nesses 2 meses reportado no segundo trimestre de 2022, já indica que claramente a IRB vai precisar de aumento de capital, então deve vir aí uma oferta de alguma forma para os acionistas já, um follow-on, alguma coisa desse gênero a gente deve ver. E aí, óbvio, a galera ficou recomendando venda da IRB e blá 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 blá. O que eu acho? Vou dar aqui a minha opinião sincera para você agora. A gente observa agora IRB custando R$2, né? Uma empresa que, pô, chegou a custar aí R$41, só que tem algumas coisas aqui que a gente precisa pontuar antes de eu falar o que eu vou falar. Primeira coisa que não é uma recomendação de compra nem de venda, não seja idiota, né, de tomar decisão baseado no vídeo de YouTube. Raul, eu sou idiota se eu tomo decisão baseada em vídeo de YouTube? Você tem que fazer uma análise mais séria, mais criteriosa, entender a sua estratégia, etc. Que eu tô dando uma opinião. Vale para estudo, não para você tomar decisão. Então é o seguinte, a empresa não tem lucros consistentes, isso é um fato, né? Ela nunca teve lucros de forma consistente, ela apresentou incerteza nisso. Então esse ponto aqui já deveria acender uma luzinha naquela pessoa ali que é um investidor um pouco mais conservador. A empresa, ela fez o IPO em 2017, um IPO feito também há menos de 5 anos, então ela não tinha um histórico gigantesco. Se você alocou uma grande quantidade de capital em IRB, mesmo considerando esses fatores ali, né, de você não ter tempo suficiente para ver, do IPO ser muito recente e tal, você tem mais é que se fuder mesmo. Eu fico feliz que você esteja se fudendo porque você pagou para aprender. Agora, se você entrou na empresa já sabendo, você gosta da empresa, já foi a maior empresa de resseguros do mundo e tal, e você entrou ali e falou, porra, Raul, ó, eu tava preparado aqui já para me dar aquela estruturada, eu tava preparado aqui já para conhecer algumas coisas, eu tava preparado para que isso aqui acontecesse. Cara, chegou o seu momento então, né? Se você teve uma queda grande, você continua acreditando na empresa, você pode aumentar ali, né, o seu investimento na empresa, tem quem acredite nela, tem grandes investidores que continuam acreditando nela. Eu não gosto muito da IRB, muito por conta desse histórico recente que ela tem e já teve corrupção nesse pouco período de tempo ali, mas eu entendo que para muitas pessoas isso aqui se desenha como uma excelente oportunidade. Só lembre-se de não extrapolar aquilo que você considera um limite seguro. Por quê? Porque se você extrapola, coloca muito dinheiro nisso aqui, pode ser que algo ruim aconteça, a empresa acaba entrando em algum problema mais sério, pode não conseguir se capitalizar no mercado. Eu acho improvável disso acontecer, mas pode acontecer e você acaba perdendo seu dinheiro. Agora, se você coloca ali dentro da diversificação de risco, monta isso dentro da estratégia bonitinha, você tem todas as empresas legais, tem 40 empresas massa, 30 empresas massa e você tem só uma empresa que tá meio capenga ali, cara, capricha aí, continua fazendo seus investimentos normais, não tem problema nenhum, tá bom? Eu não venderia. Se eu tivesse a empresa na minha carteira, não venderia de maneira alguma. Não vejo sentido de vender uma empresa quando ela tá numa situação dessa. Cara, se você vender, você vai pegar o quê? Vai botar o quê no bolso, né? O cara comprou essa porra a R$40, tá R$2, você vai pegar. Cara, melhor você perder esse dinheiro todo e ter a chance dessa empresa se recuperar de alguma maneira. Já vi casos piores que as empresas se recuperaram do que fazer uma besteira dessa, tá? Então, não seja uma mãozona de alface.